pesquisa aponta a presença de cocaína em animais marinhos na orla da Praia de Santos. Um estudo anterior já havia encontrado alta concentração da substância na água do mar. Veja só na reportagem de Renata Espinassi. No laboratório, pesquisadores retiram amostras de dezenas de mexilhões coletados na Praia de Santos para análise. São anos de estudo para chegar a uma conclusão preocupante: a presença de cocaína no organismo desses animais marinhos. Esse estudo começou em 2014, no Carnaval, quando fizemos uma primeira coleta no meio da Baía de Santos e observamos altas concentrações de cocaína e do seu metabólito, aquele que sai na urina do usuário. Daí para frente a gente começou a monitorar todas as estações do ano essas substâncias e percebemos que elas estavam presentes. As concentrações não eram tão altas como no Carnaval, mas elas ainda estavam presentes. E aí a próxima questão era identificar se essas concentrações presentes o ano inteiro na Baía de Santos eram capazes de causar efeitos negativos nos organismos da Baía de Santos. As concentrações de cocaína nos mexilhões eram mais altas, né? Então, quer dizer, isso mostrava que, além de estar na água e na areia, esses animais estavam sendo expostos também a concentrações mais altas do que aquelas que eles conseguem metabolizar e excretar. Os animais foram retirados de locais muito frequentados por moradores e turistas, em volta da ilha de Urubuqueçaba e embaixo do deck do pescador, na ponta da praia. Os mexilhões foram escolhidos para este estudo porque são espécies que não se deslocam, ou seja, a contaminação aconteceu exatamente nestes pontos. A pesquisa indica também que a substância foi parar no mar pelo descarte de esgoto não tratado. Junto com a cocaína, a gente tem encontrado cafeína. E a cafeína ela já é um indicador químico da presença de esgoto doméstico. Então, junto com a análise da cocaína, a gente sempre analisa a cafeína e os resultados são muito semelhantes. Até as concentrações são semelhantes também. Então, isso dá uma ideia de fonte, de origem da cocaína que a gente encontra. A presença de cocaína no organismo representa uma ameaça à espécie, já que provoca alterações no sistema reprodutivo. Neurotransmissores, substâncias envolvidas na reprodução desses animais, e são dopamina e serotonina, quer dizer, são as mesmas substâncias que uma pessoa que usa cocaína tem alteradas, essas substâncias também são alteradas nesses organismos, só que para eles, essas substâncias regulam a maturação dos óvulos, que é quando uma fêmea fica pronta para se reproduzir e o momento também que essa fêmea vai liberar esses óvulos na água, porque é assim que esses animais reproduzem. Então, esses dois processos importantes podem ser alterados, podem ser desregulados pela presença da cocaína. Fora isso, também outros processos celulares foram impactados e eles tinham relação com o crescimento e com o sistema imunológico. Então, são processos fisiológicos importantes, né? Reprodução, crescimento e imunidade. Tudo isso pode impactar de forma negativa a permanência, a sobrevivência da população de mexilhão, de marisco, na Baía de Santos. O estudo é desenvolvido por alunos, professores e pesquisadores de 3 universidades, de Santos e São Vicente, e agora deve continuar para investigar se há contaminação em outros animais marinhos e também os riscos caso eles sejam consumidos pelos seres humanos. O próximo passo é entender se essas concentrações dos mexilhões e das ostras, que são animais comestíveis, se elas trazem algum risco para as pessoas que consomem esses animais. Esse é o próximo passo. Claro que a gente não vai usar pessoas nesses estudos, a gente tem outros modelos biológicos, geralmente trabalhamos com roedores, com ratos, e essa é uma pergunta que a gente ainda quer responder. E esse estudo, realizado aqui no Brasil, serviu como base para uma tese de doutorado desenvolvida na Europa. Eu vou conversar agora com a Maiana, que é a pesquisadora responsável por esse estudo, né, Maiana? E vai explicar para a gente como que ele foi desenvolvido na Itália. Depois que a gente obteve os resultados com os invertebrados aqui no Brasil, surgiu a necessidade de investigar também os efeitos em organismos vertebrados. Então, a gente estabeleceu uma colaboração com o time da Universidade de Nápoles, na Itália, com a professora Ana Capaldo, e passou a investigar os efeitos da cocaína no sistema reprodutivo de enguias europeias. 45 animais adquiridos de cativeiros foram selecionados para o estudo. Uma parte deles ficou exposta à cocaína durante 30 dias, em níveis de concentração semelhantes aos que foram encontrados no mar.
As enguias tiveram os ovários comprometidos, impossibilitando a reprodução. A gente escolheu as enguias porque o grupo da Itália já tinha alguns trabalhos com enguias, então a gente ia ter uma maior facilidade para fazer a exposição dos animais e para analisar os resultados. E comparado com o ser humano, que também é um vertebrado, a gente tem alguns processos que eles são conservativos entre as espécies. Então, os hormônios sexuais que a gente encontrou nas enguias também são os hormônios sexuais que a gente encontra no ser humano. Então, a gente acredita que a gente pode fazer uma inferência de resultados ali, comparando, mesmo que sejam espécies diferentes, os padrões eles são conservativos. Outro alerta é em relação ao esgoto. Se o tratamento não está sendo capaz de eliminar a cocaína presente na urina, outras substâncias, até mesmo mais prejudiciais, também podem estar sendo despejadas no meio ambiente. Qualquer substância que é consumida pelo ser humano, ela vai ser metabolizada, mas uma parte dela é sempre excretada de forma inalterada. Então, definitivamente, qualquer substância que passe pelo ser humano, seja em termos de produção ou de consumo, ela realmente pode acabar no esgoto sanitário e como a gente não tem no Brasil um sistema de tratamento que seja capaz de eliminar essas substâncias do ambiente. Isso não é um problema único do Brasil, isso é um problema global. A gente tem que pensar que essas substâncias elas são lançadas todos os dias de forma contínua, porque todos os dias você tem pessoas consumindo medicamentos ou drogas ilícitas ou produtos de higiene, cuidado pessoal, e isso acaba gerando uma sobrecarga no esgoto. Então, isso não é um problema exclusivo do Brasil, isso é um problema de escala global. A gente ainda não tem tecnologias adequadas para remoção e tratamento dessas substâncias. Então, definitivamente, sim, qualquer substância, metal pesado, agrotóxicos, retardantes de chama, que também são muito utilizados no Brasil e no mundo, a gente acaba encontrando no esgoto, sim.